Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar para vocês aqui hoje um vídeo sobre um tema voltado para a VUNESP, crise ambiental entre o descaso governamental e a irresponsabilidade civil. Por que pensamos que esse tema seja importante para vocês? Porque nós pensamos muito, sobre a questão ambiental e os danos que causamos ao nosso planeta, e a nossa tendência é culpar muito o governo, os ministérios, a questão da demarcação de terras indígenas que não acontece, deveria acontecer, e nós nos esquecemos de pensar que, como seres humanos, nós também temos a nossa parcela de culpa. Então a VUNESP traz pra gente, esse tema traz pra gente a ideia de colocarmos a culpa nos dois lados, Então como o governo, de certa forma, toma muitas atitudes erradas em relação à preservação do meio ambiente, e também como nós, seres humanos, infelizmente contribuímos para essa degradação. O que nós temos que pensar aqui, pessoal, em relação à coletânea, é a questão de fato governamental, porque quando o presidente foi eleito, uma das propostas era justamente extinguir o Ministério do Meio Ambiente. E isso demonstra que nós não temos uma preocupação realmente muito grande em cuidar desse aspecto no âmbito governamental. O texto 2 da coletânea vai falar sobre aquela anti-ativista, Naomi, se eu não me engano, Naomi, e ela é anti essa preservação ambiental. Segundo ela, tudo não passa de um discurso construído, mentiroso. Então, segundo ela, não tem porquê nós nos preocuparmos com o aquecimento global, entre outros assuntos. Então, para a gente pensar como alguns jovens, inclusive, hoje olham para a questão ambiental com um certo desdém, como se fosse uma invenção e tudo mais. E o terceiro texto é uma tirinha da Mafalda, sempre muito importante nos temas de redação, sempre trazendo reflexões extremamente pertinentes para o contexto geral. E aí um amigo dela chega na casa dela e ela pede que o amigo faça silêncio, justamente porque existe alguém doente ali. E aí ele questiona, é seu pai, é sua mãe que estão doentes? E ela diz não. E aí no último quadrinho a gente consegue ver o globo terrestre. Então nós estamos doentes de modo geral, porque nós não cuidamos do nosso meio ambiente, nós não cuidamos do nosso planeta e nós estamos o tempo todo degradando sem nenhuma forma de preocupação. Então a Mafalda nos traz essa reflexão de, olha, de fato, a Terra está doente e nós precisamos cuidar dela. Tudo bem? Então a coletânea traz essas reflexões, lembrando que num texto VUNESP você vai trazer a coletânea para o seu texto, de modo interpretativo, é claro, até para mostrar que a sua capacidade de leitura e interpretação está sendo utilizada, porque é algo que a VUNESP valoriza bastante. Bom, pessoal, o que nós temos que pensar em relação ao meio ambiente, uma crise ambiental? Pensando no âmbito individual e pensando na questão de sociedade, sem inserir governo necessariamente, nós podemos pensar na relação entre consumo e consumismo. Então, o quanto nós somos estimulados desde o momento em que nascemos, nós fazemos parte de um sistema que nos induz a consumir o tempo todo. Então, produtos novos são lançados a todo momento, e isso faz com que a gente sinta um desconforto em utilizar aparelhos eletrônicos antigos, utilizar eletrodomésticos antigos, porque a gente sempre tem a sensação de estar para trás. Essa ideia de que precisamos consumir, precisamos comprar, precisamos daquilo que é novo, porque só isso nos trará felicidade, de alguma forma é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, a gente consome mais do que o necessário e, consequentemente, para que os produtos sejam feitos, nós precisamos de uma quantidade maior de matéria-prima sendo extraída do meio ambiente. Então, nós utilizamos esses recursos naturais de modo extremamente irresponsável. E aí, pessoal, é importante que nós pensemos também no conceito de obsolescência programada, que é uma extrema responsabilidade de muitas empresas, já é um conceito sociológico e que nós podemos usar como repertório e como problematização no nosso texto. O que consiste esse conceito, no que consiste esse conceito de obsolescência programada? Pressupõe a ideia de que muitas empresas comprovadamente
hoje, reduzem a vida útil dos seus aparelhos justamente para que eles durem menos e para que as pessoas consumam mais. A preocupação aí que não existe em relação ao lixo. Então, ao consumirmos mais, ao produzirmos mais, além de usarmos mais recursos, nós produzimos automaticamente mais lixo. Então, pensando na questão do lixo eletrônico, celulares, computadores que vão para o lixo, para onde esses objetos vão? Ou, caso não tenham dado problema ainda, se nós pensarmos principalmente na cultura norte-americana, e o lançamento de smartphones cada vez mais novos, cada vez mais atualizados, de repente é um design que muda, nada muda em relação ao sistema operacional ou em relação à qualidade, mas as pessoas tendem a querer sempre comprar algo mais novo justamente para não ficarem para trás. Tá? Então, relacionem essa ideia de consumismo, um consumo exagerado, a ideia de felicidade e também pensando nas empresas o conceito de obsolescência programada. Vocês podem pensar também, pessoal, como repertório, em citar o Bauman. Então, lembrando que Bauman não é só liquidez, não é só modernidade líquida. O Bauman tem um livro que se chama Vida para o Consumo, em que ele diz que na sociedade em que nós vivemos hoje, o consumo, o consumir, é aquilo que faz com que os seres humanos sejam considerados como sujeitos. Então, o indivíduo ele só existe a partir do momento em que ele consome. Daí, numa parte do livro dele, vai falar sobre a existência dos invisíveis sociais. Aqueles que não têm poder de compra, aqueles que não têm poder de consumo, são excluídos da sociedade. Então, muitas pessoas, para não ficarem de fora dos grupos, para não perderem a popularidade, estão sempre consumindo, estão sempre comprando, o que é extremamente prejudicial, justamente porque, como nós falamos, a quantidade de lixo é exorbitante, a quantidade de lixo aumenta muito, nós degradamos o nosso meio ambiente, nós consumimos cada vez mais recursos sem que haja, de fato, a reposição. Consequentemente, temos um planeta, conforme Mafalda apresentou, cada vez mais degradado, cada vez mais doente. E aí, para finalizarmos, aqui nós falamos sobre a questão individual, aquilo que é passado para o indivíduo desde que ele nasce, para que ele consuma, para que ele exista e as consequências que isso gera ao meio ambiente. Pensando na questão governamental, infelizmente não é só o líder brasileiro, mas diversos líderes mundiais negam a questão do aquecimento global, mesmo tendo evidências científicas, mesmo sendo cientificamente comprovado. A ideia de que estamos passando por um período crítico e caso não façamos nada, esses problemas aumentarão. Ainda assim, existem muitos líderes que negam o problema. E quando não negam, nós podemos pensar, por exemplo, na não preservação, no desmatamento, tudo em nome de um progresso científico, um progresso tecnológico, um progresso econômico. E aí nós temos que questionar qual que é o sentido da palavra progresso, em que sentido nós estamos progredindo. Sim, nós conseguimos muitas coisas com a questão econômica, financeira e tudo mais, mas quando a gente pensa numa questão humana, nós estamos retrocedendo. E aí, pensando em alguém de repertório que vocês poderiam trazer, pensamos em Sartre. O Sartre diz que a nossa liberdade está diretamente associada à nossa responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta, nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas a nossa responsabilidade, de alguma forma, vai ser cobrada. Nós somos livres para agir, mas teremos que assumir as consequências disso. E aí, para finalizarmos, vocês podem citar também como repertório, voltado à questão governamental, à questão empresarial, queimadas na Amazônia, que ficou bastante em evidência no ano de 2019, no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, e desastres ambientais, que foi o caso de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015, e Brumadinho, também no início de 2019, que por muitos foram considerados como desastres ambientais, mas nós sabemos que, na verdade, foi só uma resposta da natureza à ação humana. Então, para esse vídeo seria isso. Façam o texto de extrema importância, extremamente atual, e nos vemos no próximo. Até mais!